Olá, cá estamos novamente, né? Agora para tratar de um outro livro, de uma outra obra, que é o Édipo Rei, do autor Sófocles, né? Uma peça que foi escrita em 430 aproximadamente a.C. e que marca aí a literatura antiga. Essa obra vai ser lida anos depois, a gente vai fazer uma correlação, né? Séculos depois, né? Por Freud, quando Freud vai estruturar, né, o seu pensamento em torno do complexo de Édipo. Mas antes da gente entrar no livro propriamente, nessa mitologia, né, nesse mito do Édipo, eu peço que vocês se inscrevam no canal e que vocês deixem um gostei aí. Assim o nosso canal vai crescer. Então vamos à obra. Na antiguidade, então relata o livro, relata Sófocles, né? Tinha um rei que era Laio, e Laio, na sua mocidade, ele tinha tido um amor antinatural, tinha tido um amor, um relacionamento com um homem. E o pai desse menino, né, desse namorado do Laio, amaldiçoou Laio. Falou que por esse fato, né, ele não teria geração, ele não deixaria filhos, ele não deixaria herdeiros. Passa um tempo, Laio se casa, né, com Jocasta, se torna rei de Tebas. E Laio, fica isso na cabeça do Laio. Laio vai visitar um oráculo, o oráculo de Delfos. E o oráculo vai falar para Laio: ó, você está amaldiçoado, o seu fim, né, o seu destino vai ser, se você tiver um filho, vai ser morrer nas mãos dele e ele vai se casar com sua esposa, com Jocasta. Então Laio, temendo isso, não tem filhos, né? Não tem filhos. Só que um dia Laio fica embriagado e tem um filho com Jocasta. Esse filho nasce, Laio, com medo, né, do seu destino, pega o filho dele, né, o filho deles, fura seus pés, amarra seus pés da criança e entrega para um pastor, para o pastor dar fim na criança. O pastor leva essa criança para dar fim a ela, só que ele fica com dó, ele tem piedade dela, ele pega e acaba entregando para um outro pastor que se interessa pela criança. Esse pastor tem um casal de amigos que é rei de uma outra cidade, estado, de uma outra polis, que é Corinto. Ele leva essa criança para os reis de Corinto. Os reis de Corinto criam essa criança como filho. Essa criança cresce e um dia, andando pela cidade, encontra uma pessoa embriagada que faz ofensas a Édipo. Édipo, o nome de Édipo deriva de pés inchados, pés machucados, né? Aí ele xinga, né, Édipo, e uma das coisas que ele fala para Édipo, que Édipo seria um filho adotado, um adotivo. Édipo, intrigado com sua história, vai procurar um oráculo na cidade de Delfos, e lá no templo vão falar para ele que o destino dele é se casar com sua mãe e matar seu pai. Temendo essa tragédia, Édipo pega e foge da sua cidade, foge de Corinto. Quando ele está fugindo de Corinto, ele se aproxima de Tebas, né? Nisso, Laio estava saindo da sua cidade, né, numa comitiva, né? Reis não viajavam sozinhos, né? E ele se encontra com Édipo no caminho. Aí um não quer ceder passagem para o outro, uma questão de ego, e é travada uma luta ali, e o Édipo mata as pessoas daquela comitiva, inclusive Laio, o seu pai. Ele não sabia disso. Só sobrevive uma pessoa, só uma única testemunha. Beleza, Édipo pega, segue sua viagem em direção a Tebas. Só que quando ele está chegando em Tebas nesse período estava sendo atacada, comedida por uma esfinge. Esfinge é um animal da mitologia grega, onde teria asas, corpo de leão e cabeça de humano. Esse monstro, ele comia animais, rebanhos, então ele estava devastando, acabando com a cidade de Tebas. E a esfinge, ela traz uma proposta para Édipo. A esfinge fala para Édipo: se você adivinhar o meu enigma, você vai ser
rei de Tebas vai salvar Tebas. E se ele não salvasse, Édipo seria morto pela esfinge, né? Aí a esfinge fala, lança o enigma para Édipo. Que animal de manhã tem 4 patas, à tarde 2 e à noite 3? Édipo acerta o enigma falando que é o homem que de manhã engatinha, à tarde, né, na juventude, anda sobre suas 2 pernas e já idoso à noite precisa de muleta. Então ele adivinha, a esfinge vai embora, para de afligir a cidade e ele se torna rei de Tebas. O trono estava desocupado, então ele se casa com Jocasta. Laios tinha morrido e ele não sabia. Édipo se torna rei da cidade, a cidade prospera durante anos. Édipo tem 4 filhos com sua esposa, com Jocasta, sua mãe, que são 2 meninas e 2 meninos. Passado um tempo, tudo ia bem, mas passado um tempo, a cidade é acometida por uma peste. E eles querem descobrir por quê, o que está acontecendo, por que essa peste. Então, aí começa toda uma investigação, né? Laio pede para Creonte, que é seu cunhado, ir até o oráculo de Delfos, perguntar por que essa peste em Tebas, o que está acontecendo, o que tem que ser feito para eliminar. E assim começa toda uma narrativa, um enredo, que vão chegar à seguinte conclusão, que ali tinha sido cometido um crime muito grave e essa pessoa teria que ser condenada, culpada, né? Que era o parricídio, a morte, o assassinato, né, do pai e o incesto, que era a relação sexual ali que o Édipo teria tido com Jocasta. Então aí se fecha, né, o mito, assim, toda essa narrativa. Édipo, ao descobrir, ele vai vazar seus próprios olhos, vai furar seus olhos como castigo, como uma alta punição por isso, né? E vai acabar sua vida cego, né, aos cuidados da sua filha Antígona. Qual é a relação? O que acontece? O que o Freud, né? Esse é um texto muito importante no pensamento de Freud. O que o Freud viu nesse texto, nessa tragédia do Édipo Rei? Então, o Freud vai até a tragédia ler e faz uma relação com o complexo de Édipo, que é um período ali entre 3 a 5 anos, 4 anos, que a criança tem com a mãe. É um momento de muito apego, de muita atração à mãe. E um período onde a criança começa a confrontar, a ter um relacionamento de confronto com o pai, né? Quer negar o pai, porque ele quer o quê? Ele quer a conquista, que é da mãe. Então ele luta, né, com o pai pela atenção da mãe. E já é um momento onde a mãe também já está cansada, digamos, né? Amamentou aproximadamente 2 anos, está cuidando dessa criança agora com 3, 4 anos, e a criança quer ficar pegada à mãe. E é um momento ali que às vezes o casal já está voltando à vida normal, digamos, né? O pai e a mãe ali já não querem mais ser só pai e mãe, novamente querem ser namorados. E essa criança começa a rivalizar com o pai e se apegar à mãe, né? Tentar manter esse vínculo, não quer ter o cordão umbilical cortado. Então, nessa época aí, o Freud vai falar que nesse período é o período onde vai se constituir algumas coisas muito importantes para o desenvolvimento do ser humano. Alguns sentimentos, como ciúme, ele vai ter que conhecer alguns limites que o pai vai ter que dar. E a mesma coisa em relação ao complexo de Édipo feminino. Uma coisa interessante aqui de se falar é que essa atração e desejo que as crianças sentem pela mãe talvez não seja assim uma questão assim sexual, né, como alguns trazem, né, mas um vínculo afetivo muito forte. A criança não quer se desvincular da mãe. A criança quer ficar próximo da mãe, está apegado à mãe. É mais seguro ficar ali, é mais gostoso. Então, só que se esse relacionamento, essa relação, esse vínculo não for quebrado na hora certa, no momento certo, as pessoas vão ter problemas, né? Dificuldades em relacionamentos, nos seus relacionamentos adultos. A mulher, por exemplo,
se essa relação não for bem resolvida nesse período da infância, por exemplo, ela pode, na sua vida amorosa, projetar, né, nos seus relacionamentos sempre a figura do pai. Então, digamos que se o pai era uma pessoa agressiva em casa, provavelmente, se ela não resolveu bem essa situação, ela vai procurar sempre uma pessoa agressiva, sempre um marido agressivo, né? Porque o que constitui ela é esse relacionamento que ela teve com o pai, de agressividade. Então, às vezes, uma pessoa sai de um relacionamento com uma pessoa agressiva, encontra uma outra pessoa agressiva e tem novamente um relacionamento e vai repetindo isso. Por quê? Por causa dessa projeção da figura paterna. Isso vai se mantendo ao longo aí da sua vida. Resumindo, assim como lá na antiguidade há uma força muito grande onde o humano não consegue se desvincular do seu destino, por mais força que o homem faça. Você viu, o rei de Tebas, Laio, fez tudo que podia, né, em princípio, para fugir do destino. O Édipo também faz tudo que pode para fugir do seu destino. Ele não quer seu destino, ele não aceita seu destino, ele foge de Corinto. Ele luta para não ter seu destino concretizado. Mas as circunstâncias não permitem, né? O destino é mais forte. A mesma coisa no complexo de Édipo. O ser humano pode lutar, pode fazer o que ele quiser. Só que é assim que o seu arquétipo, é assim que as suas estruturas emocionais vão ser constituídas, vão ser construídas, né? É nesse relacionamento com o pai e a mãe. A criança, o menino que não vencer isso, que não conseguir se desligar da mãe, vai ser um narcisista. Tem grande chance de ser um narcisista. Vai chegar no colégio, não vai ser o centro de atenções, o professor tem que dar atenção para 30, 40, 50 alunos, 20 alunos. Chega em casa, relata a criança para a mãe que o professor não gosta dele. Não é que o professor não gosta dele, é que ele não é mais o centro das atenções. Ele não é mais a criancinha amada, ele não é o filhinho da mamãe. Lá ele é só mais um entre 10, 20, 30. Ele é só um aluno. Então, se ele não resolveu bem essa situação com a mãe, se não houve esse rompimento, se não houve essa interdição, se não houve, às vezes, uma figura paterna, não necessariamente o pai, pode ser um avô, uma avó, um tio, uma instituição. Se alguém não fez esse rompimento, pode trazer algumas consequências, né, para o psicológico, para a psique dessa criança. E ele carregar isso para o resto da sua vida. Então, seria isso daí que a gente queria mostrar, né? Essa correlação que existe entre o mito de Édipo e um pouquinho ali do pensamento do Freud, a grosso modo. Obrigado e até a próxima.